Fala galera, tudo bom? Estamos aqui e aí hoje vamos ter um assunto muito bom, um assunto da área moderna, um assunto dos tempos atuais, né? Que é sobre inteligência artificial. E aí eu estou com um convidado muito especial, um expert da área. Ele, Gustavo Lapa, tem 33 anos, é formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, tem 2 pós-graduações e é mestre em Direito. Gustavo, bem-vindo aqui ao nosso podcast Nem Tudo é Política. Valeu, meu amigo. Obrigado. Agradeço pelo convite e estou à disposição para a gente conversar. Massa. E aí, eu falei um pouco aqui de Gustavo, profissional, operador de Direito, mas para a gente começar, quem é Gustavo na vida pessoal? Veja, eu sempre, quando estou conversando ou alguma palestra, alguma coisa, eu gosto de me colocar como um cara curioso. Tipo, quem é Gustavo? Tipo, um estudante curioso. Pode parecer meio clichê, mas é porque eu me considero estudando o tempo todo mesmo. E eu vejo que hoje em dia é meio que o caminho inevitável para todo mundo. Estudar o tempo todo, né? Vou dar um exemplo, né? Você mesmo leu aí. Eu tenho uma pós-graduação, fiz um mestrado na área tributária. Mas, vai ter uma reforma tributária agora. Eu vou ter que ler tudo e estudar tudo do zero. Então, assim, claro que é bom ter a base antes, mas eternamente estudante. E sobre inteligência artificial não é diferente, né? Tipo, é um caminho sem volta, todo mundo estudar sobre IA. E eu me considero esse cara curioso pra caramba, de sempre quando tem uma coisa nova, vou atrás, mergulho logo, quero saber, entender como é que funciona, o que é que funciona pra mim, o que é que não funciona pra mim. E também, quem sabe, às vezes, saber aquela questão mais nova me ganha tempo de me destacar no mercado. Me faz ganhar tempo de me destacar no mercado. Então, eu sou um cara curioso, que gosta de estudar, gosto de ajudar as pessoas também. Então, tipo, isso é bom porque sempre quando eu estou no meu universo, que é o dia a dia de empresa e tal, empreendedorismo, marketing, vendas, comercial, tributação, economia, tá tudo envolvido, política, por mais que nem tudo é política, tudo também tem um pouco de política. E na minha área isso impacta muito. Inteligência artificial hoje é um tema que, assim, inevitável de qualquer profissional precisar se debruçar sobre ele. Não tem como fugir disso. A gente estava conversando aqui antes que dentro da política, fora da política, dentro do direito, fora do direito e dos mais variados ramos, como o tema que hoje a gente vai falar sobre IA nas variadas profissões, eu enxergo que hoje é absolutamente inevitável a gente conversar disso. Véio. Perfeito. E aí, como é que foi você se especializou em tributário e hoje você está na linha de inteligência artificial. Como é que foi essa migração? Como é que você... Minha jornada é de tipo... Eu sempre fui um cara indeciso. Eu não sabia meio que o que eu queria fazer. Então, minha escolha por direito foi... Sendo bem franco, nem sabia direito porque iria escolher direito. Estava indeciso entre direito e o quê? Tudo. Chegou no 3º ano, tinha aquela... Na época, né? Então, tinha aquilo de você pegava as camisas. Não sei se lá no teu colégio era assim. No meu era tipo... Você estava em exatas, você pegava a camisa azul, né, no 3º ano. Exatas é azul, verde é saúde, vermelho, humanas. Tinha essa divisão. Eu peguei as 3. Lá no colégio eram outras cores. E aí eu fui por eliminação. Meu pai é engenheiro e minha mãe é médica. Aí eu fui, engenharia não dá pra mim. Aí, tipo, cancelei engenharia. Aí medicina, não decorava nada de biologia. Aí isso aqui não vai dar. Aí dentro de humanas... Fui para aquele clássico, não, vai administração, direito, economia e tal. Aí saí fazendo, passei em direito na Católica. Confesso que comecei meio que sem saber, entrei e gostei. Aí gostei do curso desde então. E aí gostei de tudo envolvido, a parte de economia, de tudo. E aí me formei, montei o escritório com meus amigos, porque no universo da época da faculdade foi o que foi mais dinâmico. Tipo, a rotina do advogado, de você, tipo, não saber o que é que vai fazer na semana seguinte, no mês seguinte e tal. Isso eu achava massa e foi a coisa que me conquistou. E aí, dentro do escritório, quando montou, foi um universo de coisa para estudar. Gestão, empreendedorismo, finanças, comercial, marketing, que é um assunto que eu gosto pra caramba, marketing digital e tudo envolvido a ele. Eu sou professor também, então já vendi curso online, vendo curso online hoje, mentoria, e-book, tudo. Então é uma coisa que também é um outro nicho que a gente poderia estar, digamos, falando, porque também todo profissional precisa falar de marketing digital.
A gente está numa janela que, se a gente for ver, é o momento da história que mais facilita para o cara que é professor ganhar dinheiro. Porque agora ele tem escala. Antes o cara ficava fechadinho numa sala com 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. E quando o professor era massa, ele era só homenageado no final do ano pela faculdade ou pelo colégio. Hoje ele pode estar falando para milhares de pessoas e ele pode estar monetizando muito acima. Então essa é a ideia de que professor é uma profissão que não ganha bem. O marketing digital veio para quebrar isso. Então também é um tema que, hoje é para ser universal. E aí, nos últimos anos para cá, esses temas quentes, e dentre eles a inteligência artificial, me fez mergulhar para caramba para estudar isso, principalmente de como é que os negócios vão ser impactados. Porque a primeira coisa que a galera fala é a IA vai cancelar teu emprego. Vai tirar trabalho de um monte de gente. E realmente vai impactar de um jeito que vai mudar aí a realidade, todo mundo vai ter que se adaptar. Todas as profissões eu vejo que vão ser impactadas, outras mais, outras menos. E aí eu fui embreando por essa ideia de estudar inteligência artificial. Comecei a ver sobre vários temas, hoje palestro sobre isso já há um tempo, Sebrae aqui de Pernambuco e outros estados também, fazendo algumas rodadas de palestra, já fui para Paraíba, para o Rio Grande do Norte e tal, para conversar com pequenos e médios empreendedores sobre inteligência artificial. E hoje é um tema quentíssimo. Então, tem assunto demais aí para a gente conversar hoje sobre isso daí. Mas foi esse o resumo de como cheguei nessa parte. E que eu vejo que é um caminho que daqui para frente eu vou estar cada vez mais. Vai-se embora, né? E aí você falou dessa transformação, dessa adaptação na área moderna das profissões. Eu lembro que antigamente existia, quando eu era mais novo, a gente ia no supermercado, a gente ia até conversando sobre isso. A gente ia no supermercado ou no shopping, o cara que recebia o papelzinho do pagamento tinha uma pessoa. Hoje em dia não são máquinas. Algumas profissões, comparadas antigamente, elas foram se modernizando com a tecnologia. A tecnologia foi chegando e algumas profissões não existem mais. E aí, com essa transformação da IA, como é que você acha que algumas profissões eu acho que não vão existir? É normal da humanidade, a tecnologia vai avançando e outras profissões elas vão sendo substituídas por robôs, porém outras precisam ser adaptadas, elas não vão sumir, mas precisam ser adaptadas. Como é que você enxerga essa transformação nas profissões? Vimos também conversando, por exemplo, você que é advogado. Hoje em dia, eu para consultar alguma coisa do direito, eu ia até um advogado, ou ligava para um advogado especialista, consultava aquele problema, ele me dava. Hoje em dia eu vou aqui no famoso ChatGPT, não preciso mais do advogado, obviamente, não preciso para isso. Não preciso do advogado para isso, para ter essa consulta, e eu consigo tirar a minha dúvida. Então, qual a transformação que as profissões precisam ter hoje para entrar nessa área de inteligência artificial? Porque eu acho que é inevitável. Todas vão ter que se transformar. Umas vão ser mais impactadas, outras menos, mas todas vão ser impactadas. O negócio da inteligência artificial é que é um crescimento exponencial, né? Então, tem até um teste, quando começou a se discutir inteligência artificial, chama teste de Turing, que é qual é o momento que a inteligência artificial começa a ser exitosa? É quando eu estou em contato com alguma coisa e eu não consigo discernir ali se é um humano ou uma IA falando. Então, isso passa-se no teste de Turing, como se coloca assim. E hoje em dia a gente vê que cada vez mais as profissões vão ter que mergulhar. Cada uma à sua maneira, né? Você viu, você disse. A gente hoje vai chegar lá, eu estou com uma dúvida se minha bagagem foi extraviada, eu tenho direito ou não a dano moral. E eu vou chegar lá no ChatGPT e disse, ChatGPT, meu voo, que era de 4 horas da tarde, foi cancelado. Ou eu entrei no voo e minha bagagem foi extraviada. Tenho direito a alguma coisa? E o ChatGPT vai dizer que tem direito, que é um dano moral em ré ipsa, que a gente chama, que é não preciso provar nada, já é presumido. Então, mostrei que o voo atrasou determinado tempo, dano moral. Mostrei que minha bagagem extraviou, dano moral. Só que direito, o advogado ainda tem meio que uma reserva de mercado. Porque você diz, beleza, agora eu sei. Mas vamos se perguntar também, isso antes não dava para ir pelo Google? Dava. Então, antes você ia fazer uma pergunta ali no Google, iria. É o que antes os médicos também já sofriam de o paciente já vem meio que com a receita pronta. Só quer que eu carimbe e assine o CRM.
Né? Porque vinha, doutor, eu tô com uma dúvida aqui uma dor aqui no cotovelo, mas eu acho que é isso, isso e isso. O senhor prescreve isso aqui para mim. Já era meio que isso. E tem também várias pesquisas, quem botar no Google vai ver análises sendo feitas que inteligências artificiais conseguem ler exames, às vezes, com uma taxa de assertividade maior do que o olhar humano. Ou inteligências artificiais que, quando leem exames que a gente faz, raio-x, ressonância e tal, ele identifica estágios de câncer iniciais que o olho humano não enxergava. E que um IA consegue enxergar. Mas o que eu quero dizer é complementar. Dá para a gente dizer assim, pronto, agora a gente vai abolir os médicos e a gente só vai ser tratado por um IA? Tem vários fatores e circunstâncias pessoais e tudo que tem que ser levado em consideração ali. Histórico do paciente, o histórico dele com aquele médico, o histórico familiar e tudo, que precisam ser analisados ali para dar assertivamente a melhor diretriz do ponto de vista médico para o cara. Qual vai ser a resolução ali. Então, tem o fator humano ainda nesse sentido. Então, é aquela coisa que a galera fala. A humanização, né? Vai acontecer e vai sempre ter. Né? Por mais que o cara pesquise no Google, no ChatGPT, a gente, essencialmente, é um ser social. Então, a gente quer ter a confirmação de alguém que a gente confia. Por isso que esses prestadores de serviço, né, e o médico e o advogado aí estão no mesmo patamar assim, de prestação de serviço e serviço meio. Por que eu quero dizer isso? O cara não pode garantir o resultado. O advogado não pode prometer causa-ganha, do mesmo jeito que o médico não pode entrar na sala de cirurgia e dizer eu garanto que o cara não vai falecer no meio da cirurgia. Ou prometer a cura, né? Ou prometer a cura. Ele vai dizer, eu vou fazer o melhor que eu posso. É uma atividade meio. Né? O advogado do mesmo jeito, eu vou fazer o melhor que eu posso. E essas atividades, nesse sentido, elas acabam que a gente, pelo nosso fator humano, tem a questão da confiança envolvida. Então, eu posso pegar a minha empresa hoje, vou fazer advogado do diabo aqui, e queimar as pontes da minha própria profissão. Eu sou advogado tributário. Planejamento tributário é meu objetivo. Eu trabalho para empresas com a parte de tributação. O cara pode pegar os dados da empresa dele hoje, DRE, balanço contábil e tal, tudo, chega no ChatGPT, veja, estou ensinando a não me contratar. Veja, você que tem uma empresa, presta atenção, ele está ensinando como o ChatGPT pode me substituir. Pode substituir ele. Então, o cara vai pegar os documentos da empresa, vai subir lá em anexos no ChatGPT e vai dizer qual você enxerga que é o melhor regime de tributação para o meu negócio. Qual você enxerga que são oportunidades tributárias para reduzir a carga tributária da minha empresa. O próprio ChatGPT, ele vai fazer uma análise preliminar ali e vai, ao final, colocar, olha, mesmo assim, é recomendado que você vá, procure um advogado de sua especialidade e tal. E eu tenho certeza que hoje todo mundo sabe que poderia fazer isso. Talvez não de tipo, pensou em pegar os dados e jogar lá para ver o que é que ia acontecer. Mas, mesmo assim, o fator confiança de dizer assim, eu conheço e confio em Gustavo e eu quero que ele olhe, vai fazer com que o cara diga, mas me dá a tua opinião aqui. Mesmo ele tendo vindo com essa prévia, isso vai funcionar para tudo. O cara pode pegar os exames dele hoje e subir no ChatGPT. O cara pode, vamos falar de arquiteto, pegar uma planta baixa, subir lá e pedir informações ou um projeto, mesmo que ele faça. Tem arquiteto hoje usando também. A gente vai entrar nesse ponto aí depois, quando for falar talvez de profissões específicas. Mas o cara faz o projeto todo, sobe numa inteligência artificial, eu entro com um óculos de realidade aumentada e eu, nesse ambiente que a gente está, eu começo a escolher. Eu digo, essa parede eu quero ao invés de cinza preta, essa mesa tá pequena para mim, essa mesa aqui, estou me visualizando, tá bom, tá do tamanho ideal, então eu sou mais baixo, eu quero essa mesa mais alta, eu sou mais alto. E eu vou mexendo isso para o arquiteto, mão na roda. Por quê? Porque isso depois seriam várias e várias alterações no projeto do cara. Mais uma vez, somando. Né? Então, tipo, eu pego um editor de vídeo, eu consigo ter IA para isso. Eu pego um cara que é personal trainer, eu posso ter um cara que trabalha com personal também que vai usar ali para fazer um teste. Então, todas vão ser impactadas. Como vai ser impactado? Vai da avaliação de cada um, de identificar o que é que das suas atividades eu posso transformar ou utilizar um IA, que não se resume ao ChatGPT. Sim. Não se resume. Muitas vezes a gente fala muito do chat, né, por ser ele o mais comum. Né? E aí ele tem suas ferramentas de
ter os assistentes virtuais, que, como a gente estava falando aqui, eu posso ter um estagiário criado aqui, né? Um auxiliar criado especificamente para mim, com as minhas necessidades, dentro do ChatGPT. E ele é barato, o custo, né? $20, 20 e poucos dólares, para você ter acesso a isso. Nada mais do que 2 assinaturas de streaming que a gente tem hoje em dia, tem trocentas. E você consegue ter acesso a uma ajuda, uma ferramenta que pode alavancar muito a sua produtividade. Então eu enxergo que a IA, para todas as profissões, ela vai impactar nesse aumento de produtividade. Porque qual é a ideia que eu vejo? Muitas vezes, esse chat GPT ou qualquer outra outra ferramenta aí é um convite para o cara ser mais estratégico, véio. Porque o cara às vezes gasta dinheiro ou tempo pra caramba em coisas burocráticas que mantém o cara ocupado. Agora, não necessariamente é o mais estratégico. Aí vem o chat GPT e diz, pronto, lembra aqueles 4 horas que tu gastava revisando o texto? Eu vou revisar pra tu. E agora, tu faz o que com essas 4 horas aí? Ah, eu tenho que pensar no meu negócio, eu tenho que fazer um script de vendas. Fiz esse script de vendas aqui em meia hora pra tu. E agora, tu vai fazer o quê? E agora, tu vai fazer o quê? Então é tipo extrair o máximo de produtividade do cara. Só que isso muitas vezes afeta o ego do cara. Que o cara, porra, antes eu tinha um monte de coisa pra fazer, agora o chat GPT faz tudo pra mim. Tem também acomodação, né? Acomodação. Como eu te disse, tem gente que chega a dizer assim, não vou usar o chat não. Por quê? Eu vou me submeter a ser substituído por uma inteligência artificial, nada, velho. Entendeu? Então, tipo, nutricionista. Ah, não, eu sei fazer melhor. Tá, mas e se tu fizesse com ele? Não é ele fazer no teu lugar. É junto. Ele não fazer porcamente um serviço. O cara vai me mandar um negócio, eu vou pegar aqui, faça uma dieta para quem quer ganhar peso e tem tanto de altura, tanto de peso e o cara quer treinar 3 vezes no dia. Ele vai fazer. Se o cara fizer isso daqui, pegar o paciente dele, copiar e mandar, realmente você está sendo substituído por um IA. Agora, se você conhece o histórico do paciente, entende as peculiaridades, se aprofunda ainda mais e usa essa ferramenta como um complemento, você aumenta a sua produtividade, você aumenta seu diferencial competitivo no mercado, você consegue trabalhar com mais pacientes, porque se você é mais produtivo, você tem mais tempo livre. Se você tem mais tempo livre, você pode ter um resultado melhor. Porque tem muita gente que é vinculada à hora à aula, né? A hora trabalhada, na verdade. Né? Então, tipo, é um convite à produtividade. As inteligências artificiais hoje, né? Para geral. A gente estava falando até para professor, tudo político nesse sentido, né? Pois você deu exemplo bom aí do arquiteto, né? Acho que um diferencial hoje de um arquiteto é esse resultado personalizado. Então, ele está se destacando anos-luz à frente do cara que não aderiu à inteligência artificial. Sim. Porque, assim, o cara que vai contratar, meu amigo, não tem coisa melhor do que você hoje ter algo personalizado. Algo que tem a sua cara. Sim. Que tem a sua... aquela... eu brinco muito. Eu dificilmente uso... Eu estou aqui com camisa social, mas dificilmente eu uso camisa social de loja. Eu geralmente eu mando fazer. E aí não é um luxo. As pessoas... não é. Porque como eu sou gordo, então ou ela fica apertadinha aqui, ou ela fica apertada aqui. Ela nunca fica legal aqui ou aqui. E eu vou no alfaiate e ele faz, de fato, sob medida. Então, assim, não tem coisa melhor do que a gente fazer algo que é exclusivamente para você. Então, não tem coisa... E tem uma percepção de valor muito mais alta quando isso. Exato. Quando a pessoa diz, olha, tem essa caneca aqui, X reais, mas essa caneca com a tua logo, do jeito que tu queres, tal, já é diferente. Então, tudo é nesse sentido, né? Exato. E aí não se fala de preço, fala de valor. Isso. Exatamente. E você paga pela personalização, né? Isso. Porque é aquela coisa, um planejamento tributário, o cara pode assistir 30 horas lá no YouTube e tentar fazer ele mesmo. Mas um especialista que estudou, que está trabalhando há 10 anos, 12 anos fazendo isso, e ele fazer isso personalizado para a tua empresa, aí é que é o valor do negócio, né? Então, tipo assim, para todo mundo, velho, é meio apocalíptico, mas ao mesmo tempo é um convite que o cara não tem como fugir. Então, assim... Bicho, tem que se abraçar com a IA. Exato. Invariavelmente, eu convido a todo mundo a... eu sou arquiteto, aquilo que eu te disse. E vai lá no YouTube, Google e... Como a arquitetura será impactada por IA? Ou inteligência artificial para arquitetos. Inteligência artificial para médicos. Vocês precisam ver o YouTube dele. Meu algoritmo é esse. O algoritmo dele é como para... Inteligência artificial para polícia, para segurança pública. Aí vê o que é que eu vi. Porque eu sou curioso e saio vendo esse vídeo assim.
Tem uma inteligência artificial que eles implementaram um mecanismo em ratos, chiparam os ratos, e eles conseguiram recriar cenas de crimes pelas redes neurais do rato. E aí tem um trecho que quem botar no Google vai ver a comparação da imagem real e a imagem recriada pelas sinapses cerebrais do rato. Idêntica. Tipo, vê o quanto que isso é disruptivo nesse sentido, né? Imagina, a cada hora que o cara vê um rato, o cara imaginar que é uma câmera. Entendeu? Meu Deus do céu, eu tenho um pavor de rato, bicho. Pois é. Aí a galera ia ter pavor de rato por esses dois motivos. Por dois motivos, eu tenho pavor do rato, bicho. Vai ter gente que vai ter pavor do rato, câmera. Aí vou dizer outro, que esse é engraçado assim nesse sentido, mas essa parte digital, e aí já é mais desenvolvido, um cara pegou e usou IA, porque tem também ferramentas na IA que aí é aquilo que a gente tá falando do risco também. E eu posso clonar a voz do cara, eu posso clonar o próprio cara. Tem um vídeo no meu Instagram que é um clone meu, tu viu, né? Eu já vi. Então eu fiz um clone meu, peguei 3, 4 vídeos. Então, para quem é produtor de conteúdo, independente, a gente tá falando aqui geral, né? E há para profissões. Então, o cara que quer produzir conteúdo, mas tem vergonha, grava 3 vídeos de 2 minutos. Pronto, tu nunca mais vai precisar gravar um vídeo na vida. Por quê? Porque tem ferramentas hoje que vão pegar o vídeo do cara, ou esses vídeos. Quanto mais o mínimo é um vídeo de 2 minutos. Se você fizer um vídeo de 2 minutos, ele já replica. Mas para ficar ainda mais realista, se você subir 3, 4 vídeos de 2 minutos, e aí ele vai criar um clone seu. Obviamente que esse aplicativo vai ter que precisar da sua autorização e tal. Tem algumas regrinhas a mais para não fazer com que você crie outro clone de outras pessoas, apesar de já ter. Mas aí você pega, faz isso. Cria seu clone. Você pega um roteiro que você pode fazer do ChatGPT e bota lá para gravar, você vai ter um clone seu gravando conteúdo ininterruptamente. Então você pode ir no ChatGPT, eu sou arquiteto. E aí o negócio é que arquiteto, geralmente os conteúdos eles mostram imagens e vídeos de ambientes, né? Mas independente, se ele quer gravar conteúdo, ele faz esse clone, pega scripts do ChatGPT, que ele depois melhora, lapida, joga nessa ferramenta e o clone vai fazer o vídeo para ele, falando como se fosse ele nunca mais produz conteúdo. Indo mais além, o cara pode dizer, eu quero gravar vídeo nesse sentido, em inglês, e eu vou subir no YouTube. E eu vou virar um produtor de conteúdo no YouTube e o alcance global, porque aí inglês é a língua mundial e eu falo geral. E o outro, para tu ver como abre o leque de ponta a ponta, teve um cara que usou inteligência artificial para criar clones. Estou falando isso porque a gente está falando dos clones. Ele criou algumas mulheres por inteligência artificial, 3, 4 modelos em inteligência artificial, e com outras ferramentas de IA, ele começou a criar entretenimento adulto com esses clones. E criou perfis no Instagram e TikTok para converter para OnlyFans. E aí tinha assinatura do pessoal pagando para ver aqueles clones de IA em... As pessoas sabiam que era um clone. Se sabia ou se não sabia, não fica claro. Mas se Ele botar no Google aí, vai ver que o cara já tirou mais de $100 mil com os clones de IA. Tá. Inclusive, ele não tá aqui não, tá, gente? Ele tá no escritório dele. Brincadeira. A gente ia entrar isso um pouco mais tarde, mas já que você tocou nesse assunto da famosa deepfake, vamos embora. Hoje, qual é o impacto para... Vamos entrar aqui na eleição. Qual o impacto hoje que pode ser feito na eleição? E eu falo do lado jurídico. Sim. Mesmo. Eu pegar por exemplo, eu e Lucas estamos concorrendo à eleição a prefeito de Recife. E aí eu faço uma deepfake de Lucas falando algo, ou então dizendo que é a favor, que vota em mim. Qual o impacto que isso pode causar, tanto juridicamente como eleitoralmente? Tem um projeto de lei buscando regulamentar a inteligência artificial no Brasil, né? Só que esse projeto de lei ainda não foi votado. Está em discussão, em debate, já teve o adiamento, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes lá no Congresso. E é uma temática nova, como eu tinha até a gente conversado antes. O direito ele vem
com um certo atraso, regulamentar as relações sociais. Então, tipo, a gente vê o problema acontecendo ou em vias de acontecer e há uma legislação feita pelos representantes do povo eleitos para regulamentar aquilo, para trazer os seus prós, os seus contras, os pormenores, os delineamentos, o que pode e o que não pode, eventuais sanções se alguém cruzar aquela linha. E hoje a IA é um universo gigantesco, novo, inovador, que permite, por exemplo, isso que você disse. O cara hoje tem um aplicativo chamado Eleven Labs, e eu estou falando desses aplicativos e tudo, mas não é com o intuito de usar para essa finalidade, mas é que você consegue clonar a voz. Então o cara sobe um arquivo e o cara consegue usar ele para clonar a voz de quem for. Também do mesmo jeito. Eu uso um arquivo base, gero um prompt de comando lá e eu consigo falar e colocar um texto depois e ele vai usar aquela voz referência e falar aquilo. Como eu disse, não tem regulamentação, não tem uma previsão expressa hoje em legislação nesse sentido. O que vai ter já é a legislação previamente existente, tanto criminal quanto do ponto de vista de direito eleitoral, né? Então, que já vai ter suas punições específicas. Mas hoje é um oceano muito aberto e perigoso, diga-se de passagem, para isso, né? Dos políticos se utilizarem dessas ferramentas. Depois a responsabilização é muito mais difícil nesse sentido, né? Porque você, do ponto de vista de rede social tal, é até irrastreável de você saber quem iniciou aquela fake news nesse sentido também, que é um debate também hoje extremamente relevante e atual também. Então é um desafio para as inteligências artificiais e para a implementação hoje, porque ela vai ser utilizada para o mal, né, assim dizer, né? Isso para tudo. Então tem os crimes cibernéticos também, uma legislação específica, porque hoje a gente o que mais vê é a aplicação de golpes, né? Então o cara antes era tipo assim, a pessoa trocava 3, 4 mensagens, pedia um contato, entrava forjando ali, clonando o WhatsApp para entrar em contato com os contatos da pessoa e tal. Hoje em dia, às vezes, com o áudio da pessoa, ele consegue mandar um áudio ou uma ligação mesmo personalizada para aquela familiar e tal. Então, a chance de golpe de tudo é muito maior, né? Então, para também as questões, como você disse, do candidato pegar, fazer, forjar uma fala do outro e tal, vai ter também as implicações criminais também nisso, uma eventual calúnia, se ele está imputando um crime do candidato. O candidato tal roubou tal coisa. Existe uma penalidade prevista na legislação, que é a calúnia, ou se forem outras questões, injúria, difamação nesse ponto. Mas hoje não existe uma legislação que regulamenta o uso da IA. A IA acaba sendo uma ferramenta que o cara pode praticar um crime hoje já previsto. Mas a regulamentação das IAs ainda é um tema quente aí, que eu acredito que vai se gastar ainda muita energia nesse intervalo aí nos próximos meses, né? Então, ou seja, o uso da IA ela é livre, ele pode já usar de todas as formas, do jeito que ele quiser, porém, se ele usar para cometer algum tipo de crime já previsto, ele vai responder pelo crime que é previsto, não exatamente. Pelo uso da IA. Não pelo uso da IA hoje, exatamente. E aí você falou dos políticos, já que a gente entrou nessa, eu estava vendo que em Porto Alegre foi aprovada uma lei que ela foi elaborada, a lei foi escrita por inteligência artificial. Exato. Foi aprovada lá, o projeto foi do vereador Ramiro Rosário, do PSDB. E como a gente entra nessa, ou seja, até os políticos estão usando. A IA para benefício, não vou dizer benefício próprio, porque não é benefício próprio é benefício do mandato, né? Que ele foi eleito para fazer. Então, até os políticos estão entrando nessa... Entrou no campo da redação de texto, né? Que o ChatGPT usa, ele é muito utilizado nisso, né? Então, é a IA mais comum, né? E aí, era mais que natural. Pode ser o fim dos assessores? Mais uma vez, acho que não. Acho que não, até porque tem outras atividades muito além dessa, né? Nesse sentido. Até o aspecto político e humano, que é como eu estou dizendo, não vai conseguir chegar nesse ponto. Agora, uma redação de um texto, é como eu estou dizendo, é possível de ser utilizado. E aí, isso vai entrar naquela ideia de o quanto que teve de aspecto humano e o quanto que teve de IA na elaboração daquele texto. Mas se atingiu a finalidade social, na minha visão, pouco importa ali se o texto foi escrito por um ser humano ou foi revisado por um ser humano.
né? Vamos partir da premissa de que, por mais que tenha sido utilizado o chat, aquilo foi revisado amplamente Fato. dentro do processo legislativo como um todo e que chegou à sua finalidade. Então, pouco importa. É a ideia de antes se utilizar um modelo que já estava sendo feito. Só que a IA é um passo além. É uma inteligência artificial, é um machine learning, e por isso que eu falei da questão de exponencialidade. A gente está muito acostumado a um crescimento muito linear. A gente, como ser humano, evolui de forma linear. A gente passa 1 mês de vida, 2 meses de vida. A gente tem um processo de evolução no começo da vida muito encurtado, né? 5 meses a gente consegue conversar com um bebê sobre política? Não consegue. 6 meses? Não, também não. 1 ano? Também não. Então a gente tem um crescimento nesse ponto linear. E muitas vezes a gente quer transferir isso para a tecnologia. E a tecnologia, o crescimento é exponencial. Mais uma vez, é aquela coisa, a curva é completamente ascendente. E isso, a exponencialidade, é exemplo que se mostra muito, que teve virou um meme quase assim, de teste para IA, principalmente de edição de vídeo. Então, você que é editor de vídeo ou gosta de edição de vídeo, já deve ter visto vídeos que são Will Smith comendo macarrão. Já vi. Pronto, eles começaram a usar isso como meio que um prompt, que é um comando, né, de referência. Então, em 2023, as IAs com Will Smith comendo macarrão, nas IAs que produziam vídeo, era um negócio bem estranho, feio, grotesco, assim, um negócio bem bizarro. Em 2024, quase que você não conseguia identificar se o Will Smith fez um vídeo mesmo para tirar onda ou se era um IA. E aí você diz, caramba, de um ano para o outro. Você fazia a chacota da IA no ano anterior. Nesse ano você não consegue mais discernir, lembra do teste que eu disse no começo? Se aquilo é humano ou não é. Até onde a gente consegue chegar? Se a gente fosse mais além, é tipo, e a indústria cinematográfica? Depois, eu posso chegar no cara e dizer assim, ó, ao invés de eu te contratar, eu quero contratar 3 horas do teu trabalho. O resto eu pego a tua imagem e eu replico em IA. E se eu pagava pro ator, para seja quem fosse envolvido ali pelo aquele momento... Pagava por hora agora. É diferente. Eu vou pagar pelo uso da imagem do cara. Porque o resto é a IA que vai fazer. E talvez até com movimentos mais realistas e fazendo movimentos que eu ia ter uma dificuldade muito maior de conseguir. Sei lá. Ou curtas, que eu tinha uma dificuldade de tempo muito maior e agora eu com inteligência artificial consigo fazer. Então, indústria cinematográfica impactada, indústria de vídeo impactada, indústria de foto impactada. Já viu também inteligência artificial que eu pego uma foto minha sem camisa na praia e aí eu vou e quero essa foto profissional dentro do escritório e eu vou dando prompt e eu vou trabalhando. Não precisei tirar uma foto. É o fim de quem tira foto profissional? Não sei. É o fim de quem edita vídeo? É o fim de... Só que ao mesmo tempo que morre uma, também tem o crescimento de outras, nascimento de outras. Que a gente fala hoje dos caras que são especialistas em engenharia de prompt. O prompt é esse comando. Então, tipo, a gente hoje tem cursos e aulas e palestras e congressos e tal sobre isso de, bicho, não é a ferramenta, mas como tu sabe usar ela ou se tu não sabe usar ela. Isso daqui eu posso usar para ligar ou eu posso usar para jogar na parede. Eu posso usar para fazer dinheiro ou eu posso... Para gastar dinheiro. Para gastar dinheiro. Para gastar dinheiro, exatamente. Então, tipo, eu posso passar tinta aqui e pintar a parede com ele. Não vai ser o melhor efeito, mas eu posso comprar uma passagem de avião. Então, é a ferramenta. Nunca é a pessoa, é quem sabe usar ou quem não sabe usar. Eu gosto de fazer um exemplo também nas palestras que é, vai ser substituído o advogado. Meu pai é engenheiro. Eu pego aquele vademecum, que é aquele conjunto de leis gigantesco. Se eu entregar aquilo ali para o meu pai e der um problema jurídico, ele resolve? Não. Resolve. Mas tá ali a resposta. Então, tipo, tá aqui a resposta para a mudança de muitas profissões. Ou aqui ou num computador. Mas tu consegue mexer e tu sabe dar o comando correto. Tem designers, por exemplo. Teve um aplicativo chamado Midjourney. Não sei se você já ouviu falar. Não. Para foto, para vídeo, para imagem. Principalmente para imagem. Para imagem, na verdade. Para vídeo tinha outro, Sora. Então eu conseguia produzir imagens ultra realistas no Midjourney. Só que quando eu cliquei e comecei a usar, não chegava nem perto de obter um resultado de um cara que trabalha com vídeo e imagem. E foto e imagem. Por quê? Porque ele tem essa base.
para poder gerar o prompt certo. Então eu dizia, eu quero uma foto de 2 pessoas conversando num podcast. Eu ia lá e colocava isso. Eu quero uma foto de 2 pessoas conversando num podcast. Ele dava uma imagem para mim. O cara vinha dizendo a abertura do ângulo da câmera, a tonalidade da imagem, o quanto que ia ter que ele quer de grau de escuridão, se ele quer luz quente, luz fria, se ele quer a proporção da foto, 16:9, 20 Então, a foto vem numa qualidade que... Por quê? A diferença, a ferramenta era igual. O uso, né? A forma como eu conseguia gerar prompts e tal. Então, por isso que eu digo que é um oceano de possibilidades. O que dá para fazer em cada profissão? Cada um vai ter que realmente buscar se inserir nesse meio que já tem gente fazendo. Por exemplo, eu estou estudando cada vez mais IA no direito. O que é que aplica para um advogado? Como aplicar? Como gerar um retorno? Massa. Todas as profissões, e foi o que eu te disse, o meu algoritmo, por curiosidade, como eu falo hoje para geral, eu estou mergulhando em outras. Porque às vezes eu pego uma ideia do uso de IA para médicos, que eu vou falar ou dar uma sugestão para um cliente que está nessa dúvida de IA também. A gente, como advogado, precisa estar o tempo todo nessa interdisciplinariedade. Então, porra, é um mundo de coisas. Para o político, para o engenheiro, para o cara que faz farmácia, para o cara que faz personal trainer, para o cara que é nutricionista, para o cara que é advogado, para o médico, para todo mundo. E aí, tipo, o caminho não tem como fugir. É mergulhar, se inserir. Eu falei o nome de 300 ferramentas já aí também, que dá para o cara ir tipo, estudando, pesquisando, se atualizando, né, que vale a pena do cara mergulhar. Pois é, como você disse, é a humanização. Por mais que você deu aí como as pessoas podem, os empresários podem ir no tributo, que é a sua área, mas assim, não tem a humanização. Você precisa usar palavras-chave e ele vai lhe entregar o resultado. Quando você vai, eu sou empresário, eu vou lá no seu escritório e você sente a minha dor. Sim. Então, assim, não é robotizado, é humanizado. E eu vou dar um exemplo de por que essa humanização pesa tanto. A gente passou por uma pandemia. Todo mundo disse o quê? Vai ficar o home office. Ficou? Não ficou. Se fosse uma outra ótica, se a pandemia tivesse sido algo permanente nas suas consequências, tiveram consequências permanentes, sim. Mas veja como é que é o fator humano. A gente ia estar fazendo esse podcast de casa, pegava, botava no Zoom, tudo de um lado e do outro, e a gente se falava. Isso. Mas pra gente é melhor, a gente prefere desse jeito. Fica melhor, fica mais agradável, a gente consegue trocar ideia melhor e fica mais dinâmico para quem está vendo a gente. Do mesmo jeito, morreu o evento presencial? Pelo contrário, parece que quintuplicou o número de eventos presenciais, assim, porque a gente é essencialmente um ser social, pô. A gente não consegue ficar enclausurado. Então, tipo, não vai ter robô que vai conseguir substituir isso. Que eu vou querer fazer um evento presencial, trocar ideia com o empresário, falar com gente, ir para um congresso, ir para uma palestra, fazer negócio no olho a no olho. Quantidade de cliente que fala hoje com a gente que diz, eu quero a primeira reunião presencial, tá? Eu sou muito adepto da reunião presencial, bicho. Então, tipo assim, não, vai ser tudo transformado. Claro, a pandemia fez com que muitas coisas a gente foi forçado a testar e viu que funcionava e a gente agora tem uma adaptação. Mas, bicho, a gente é essencialmente de relacionamento, socialização. A gente é assim, então não tem como fugir da nossa essência, entendeu? Exato. Você falou aí até desse vídeo de Will Smith. Eu estava lembrando aqui que, por exemplo, o próprio Instagram, se você vai fazer uma publicação de IA, ele pede que você informe. Porque está tão realista. Exatamente. Que ele faz assim, gente, ó, ninguém vai conseguir discernir, então informem que é IA. Mas assim, você que é professor, vamos entrar um pouco nessa área de educação, você que é professor também. Na minha época, acredito que na sua época também, a gente quando era ali ensino fundamental, ensino médio, o professor passava o trabalho de casa, a gente ia no famoso Google, fazia a pesquisa, e aí tinha como o professor saber se a gente fez o famoso copiou ou colou. Né? Porque assim, não era porque era proibido fazer a pesquisa, agora tinha gente que pegava tudo, Sim. copiava, colava no Word e entregava para o professor, e tinha como ele saber. Uhum. Você, falando enquanto professor, como é que consegue discernir? Eu sou seu aluno, você passa um trabalho e eu lhe entreguei, tá aqui o trabalho, professor. Como é que você vai saber que aquele trabalho foi feito por IA ou se eu fiz, corrigi por IA e lhe entreguei? É difícil.
O meio educacional também está passando por uma revolução gigante com o IA. Né? Então, assim, primeiro que, na verdade, a gente já passa por uma dificuldade hoje no contexto educacional, como professor universitário, e eu vejo também que é como professor, nem só universitário, professor de colégio também, se você for ver. Ele, para lidar com isso, isso é um aliado, mas ao mesmo tempo é um desafio. Então, como é que você dá uma aula, no meu caso, professor universitário, para 30, 40 pessoas, 50 numa sala, todo mundo com um dispositivo desse na mão? Que é um ladrão de atenção. Fato. Então, tipo, como é que você dá aula para... Como é que você já retém a atenção do cara nisso? Já é o primeiro desafio. Isso daqui fez com que a gente hoje não tenha mais paciência para nada. Né? A gente vê um vídeo e a gente quer que passe rápido. A gente no YouTube, e eu me vejo assim também. No YouTube eu vou lá e 2.0, 1.5, 1.25, para eu fazer mais e menos o tempo todo, mais e menos, mais e menos, mais e menos, mais e menos. Como é que eu vejo o vídeo mais rápido do que eu deveria? 1.5. Como é que eu vejo mais vídeos do que eu deveria, que eu poderia? Se eu ver em 2.0, eu consigo ver 2 vídeos em 1. Então a gente quer o tempo todo mais e menos. Isso é um caminho sem volta. Eu não consigo assistir vídeo Em sem ser no 1.5. Pois é. Eu já deixei Não, de em ver. eu já... Não, eu já deixei de ver congresso e palestra ao vivo para depois chegar no YouTube, pegar o link, que é o mesmo, né? Então fica salvo e assistir acelerado. Porque vai lá, 15 minutos de agradecimento e de perere para... Mas porque a gente é impaciente já hoje. Mas isso tirou a paciência da gente também. A gente não consegue ter atenção mais em um nível, né? De poucos minutos a gente perde. Então, para o professor já tem esse primeiro desafio. Isso é um fato. E depois a questão de como eu vou verificar o aprendizado. Ativo ou passivo, né? Uma aprendizagem ativa ou passiva. A gente hoje vive num universo que, via de regra, é uma aprendizagem passiva do aluno. Que é o professor chega na sala, fala por 2, 3, 4 horas, o aluno vai embora e pronto. E é comprovado cientificamente que a gente aprende mais quando a gente está ensinando. Né? O jeito mais difícil de você reter é você só sentar e assistir. Quando você senta e assiste, você esquece com mais facilidade. Aí depois, se você assiste e lê em casa, você retém por um pouquinho mais de tempo. Se você assiste, lê em casa e faz um resumo por um pouquinho mais de tempo. E o ápice é quando você estuda algum assunto e você ensina. Você explicar. Então, explicar aqui, falar aqui, que é uma explicação. Seja eu, seja você, a chance da gente lembrar disso é muito maior do que se fosse algo que a gente só viu, leu. Ou se é algo que a gente ouviu. Entendeu? Se a gente tivesse numa palestra sobre IA. Então, como é que você vai conseguir hoje administrar se a galera tem dificuldade de reter o que você está vendo, assistir, não quer apresentar e não quer ler? Então, é tipo, nem ele faz tudo, ele faz só a primeira etapa e mal. E eu me coloco também de que no começo da faculdade você quer entrar ali, aí você está naquela nova fase e tal, e você quer, isso aqui eu vou estudar depois e tal, e vai tentando às vezes ir direito com o meu curso. É um curso perigoso, né? Coloca-se muitas vezes uma áurea nobre do curso, mas é um curso que você muitas vezes consegue empurrar com a barriga. Só que a conta vem depois. Fato. Não tem como fugir. Até porque os profissionais não é feito na faculdade, né? Pois é. Ali Aí o cara tem que ao mesmo tempo incluir a prática no meio, porque o direito é um curso geral, então você está se formando ali, está tendo a base para ser delegado, promotor, juiz, procurador e advogado, tudo junto. E depois vai ter uma série de habilidades que você vai precisar, além do técnico que você está vendo na faculdade. Então o professor tem essas dificuldades todas e no meio do caminho veio a IA para facilitar o aluno e também para facilitar o professor também. Por quê? O professor pode pegar uma prova hoje, subir numa inteligência artificial e dizer assim, valeu, e dizer assim, prepare 7 tipos de prova. Acoxo. Entendeu? Acoxo. Ou faça 30 questões com base nesse material aqui e subir o seu material de aula. É ferramenta também, professor. Faça um resumo, faça um gráfico e você adicionando isso como formas também de melhoria do aprendizado do aluno. Mas hoje é muito difícil. Tem uma IA que identifica se o trabalho foi feito por uma IA. Só que, como eu te falei, já tem depois também outras inteligências artificiais que foram criadas
para mascarar o trabalho. Então, hoje, eu vejo quase como impossível de um professor pegar um trabalho e conseguir identificar ali o grau de uso de inteligência artificial ou não. É um caminho meio que sem volta aí nesse sentido. Agora, dá para ele contornar por outras ferramentas da metodologia ativa. Ao invés de simplesmente chegar e dizer, me dê um trabalho de 10 páginas, que hoje em dia o cara clica aqui e faz, escreva 10 páginas sobre tal, e está feito, está criado o trabalho. Você pode construindo metodologias ativas. Fazer isso de passar temas para o cara pesquisar e apresentar. Porque aí apresentar ele não vai conseguir colocar um robô para falar. Não vai ter como fugir. Ele vai ter que ir lá e apresentar. E tu sabe que hoje em dia, né, também tem pesquisas. O pessoal tem mais medo de falar em público às vezes do que de morrer. E? O número de percentual. Eles colocam às vezes isso acima. Vê que bizarro. Então, mas é aquela coisa, o aluno, se ele desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade de comunicação, que eu enxergo que é uma habilidade geral e hoje necessária para tudo, ele vai estar um passo à frente também. Do mesmo jeito que quem mergulha em inteligência artificial e entende, professores também vão estar à frente. Né? Eu já fiz o teste. Um professor, simulando um professor de geografia. Eu sou professor de geografia. Aí ele disse, eu coloquei para o ChatGPT, haja como um assistente de personalidade de um professor de geografia que gostaria de receber X mil reais por mês e tem dificuldades para receber esse valor. E trabalha apenas em uma faculdade ou em um colégio e ganha X reais a hora. E ele deu um script. Produza conteúdo em tal ferramenta, em tal plataforma, lance um mini curso, faça um evento disso, daquilo outro, dê um passo a passo ajudando como se fosse um coach jurídico não, digital para aquele profissional. Porque hoje, como a gente falou, tanto o IA quanto o marketing digital, todo mundo tem que entender sobre, falar sobre. E vou além. Se quiser falar, não quero vender nada no digital, então eu não quero aprender sobre marketing digital. Então você vai ter que aprender sobre comunicação digital. Que todo mundo vai ter que falar. Quem hoje quer um negócio que não... E a comunicação digital não necessariamente é você botar a cara, mas é você se comunicar com o seu público através do digital. Concorda? Todo mundo vai ter que fazer. Isso está gerando resultados na política, fora da curva. A gente teve como exemplo aqui em Recife, como o João Campos, ele, a forma da comunicação dele fez sobressair ainda mais o resultado político. Por mais que tivesse uma já boa aceitação, é inegável que o peso de uma comunicação digital assertiva foi positivo. Como outros casos, eu conheço também pessoas que usam inteligência artificial e uma boa comunicação digital, aqui eu estou linkando os dois pontos, e o cara faz um conteúdo, um canal no YouTube, canal Dark, já ouviu falar em canal Dark, que o cara não aparece, né? E aí o cara não bota o rosto, então o canal Dark, o cara não bota a cara sobre, às vezes, conteúdo bíblico e um canal no YouTube, usando inteligências artificiais. E aí o cara tem um alcance gigantesco. Então, comunicação digital. Ele foi para o nicho, recortou esse nicho, acertou na comunicação, gerou engajamento e conexão, gerou retenção, porque no YouTube é o que pesa, né? A retenção, nesse sentido do vídeo. E ele consegue construir, muitas vezes, um negócio de sucesso. Comunicação digital. Né? Uso de IA nesse sentido. Então, tudo isso tá dentro do quadro, vamos dizer assim, habilidades, não dá nem para dizer mais do futuro. É habilidades essenciais do presente. Entendeu? Falando do futuro, você acha que hoje em dia a gente vive, de fato, na era digital? Os jovens hoje... Jovens não. As crianças de hoje, elas sabem mexer assim, com uma facilidade no celular incrível. Então, e você que é dessa área de ensino, você acha que está cada vez mais presente a formalidade do profissional que mexa com inteligência artificial, que mexa com, seja um social media. Não estou falando a nomenclatura seja essa, mas sim, que um profissional que saiba especificamente, ele vai para a faculdade aprender a fazer um tráfego pago, aprender a mexer com inteligência artificial, aprender a cuidar da mídia digital. Você acha que caminha para isso ou assim de uma forma de uma graduação ou não? É uma área que
vai ser cada vez mais presente, porém não nos modos acadêmicos? Boa pergunta. Eu já me peguei pensando nisso. De tipo assim, o quanto que essa ideia que a gente tem... Porque qual é a questão? A gente tem uma ideia que vem dos pais da gente, né? Muito de tipo assim, para eu ter resultado, eu tenho que fazer um colégio bem feito, Isso. passar no vestibular. A gente da nossa geração acho que Isso. teve muito isso enraizado, né? Fato. Quando eu digo assim, a gente 30 e poucos anos, que é aquela geração que estudou no colégio sem celular, né? Assim, não existia smartphone. Então você passa num vestibular, você entra numa faculdade boa, faz um curso que dê dinheiro, é assim que se dizia, né? Isso. Faz um curso que dê dinheiro, vai para uma empresa, fica X anos e você, tipo, tá bem. Ou estuda para concurso. Ou estuda para concurso e tá feito na vida. É meio que isso. Só que essa é uma realidade, na minha visão, passada pelos nossos pais que viveram um outro momento histórico, onde esse realmente era um caminho linear. A gente viu um universo de possibilidades se abrir no meio desse caminho que a gente estava traçando. Então, enquanto a gente estava fazendo isso, a gente começou a ver pessoas que disseram, para que faculdade? E veja, eu sou um acadêmico. Fiz faculdade, fiz mestrado, gostei, mas será que é necessário? Direito é reserva de mercado. Disse, o cara não consegue advogar se não fizer a faculdade. Mas, e um cara que quer trabalhar com marketing? Marketing. Digital, exemplo. Que hoje não tem como falar de marketing sem ser também de marketing digital. Sim. Sem ser de marketing digital. Não porque significa só. Porque eu acredito muito no marketing offline ainda, tá? Mas sem falar também de marketing digital. E aí, tipo assim, tu recomenda... Qual a diferença para você? Tô falando marketing geral, eu falo do marketing offline. Tipo, eu me envolver em estratégias de, por exemplo, aproximação e negócios, esquecendo o digital. Então eu vou para palestras, eu vou para congressos, eu vou participar de entrevista em rádio, eu vou estar em revista, eu vou publicar livro, eu vou estar em, enfim, tudo isso offline. Entendi. Não que eu possa reverter isso para online, mas por que eu digo isso? Porque lá no escritório a gente trabalhou muito tempo offline, muito tempo, 6 anos para a gente ter Instagram. E mesmo sendo um escritório feito por jovens. Mas marketing, que eu peguei aqui, o exemplo. Será que um cara que quer trabalhar em marketing hoje é mais efetivo ele ir direto para o mercado, fazer algumas certificações ou ele passar por esse caminho tradicional? Porque o que é que acontece muitas vezes? O cara vai para a faculdade. Aí ele vai para a faculdade de marketing. Quem está falando lá sobre marketing? Muitas vezes, professores que já estão há bastante tempo na casa, que às vezes não necessariamente aplicam aquilo no dia a dia, porque são só docentes, entre aspas, eu estou dizendo só docentes. Então eles são dedicados exclusivamente à aula. Só que como você ensinar sem também muitas vezes ter vivenciado a realidade e o dia a dia daquela profissão, do marketing? E será que é o caminho adequado? Tipo, o cara quer estudar em marketing, tem que fazer uma faculdade de marketing, ou ele hoje não precisa de fazer uma faculdade de marketing e ele pode trabalhar em marketing digital por conta. Tráfego pago, dificilmente eu acho que vai ensinar numa carreira, numa faculdade de marketing geral hoje. Só se fosse alterada a ementa. Espero que seja, inclusive. Mas tá entendendo a dinâmica? Então, assim, hoje eu acho que a dificuldade a criança e adolescente hoje se questiona isso. De dizer, será Mas, que eu assim, preciso? Mas assim, todo profissional do marketing e do digital, principalmente, ele aprendeu, ele não acordou um dia e disse assim, Não. sei fazer marketing. Só que a Ele fonte de estudou pra ensino fazer é outra. É outra, exatamente. Ele tem que pesquisar, ele tem que correr atrás, network. Ó, bicho, tu que entra, você conversa com as pessoas do mercado, Sim. né? As pessoas vão inserindo, a prática. A prática é a melhor aula que você possa ter. Hoje é dessa forma que você ensina, que você aprende, na verdade. Mas ter algo que seja, eu não vou dizer palpável, mas algo que está ali direto, por exemplo.
Hoje, se eu quiser ser um cara do marketing, eu vou pro ChatGPT, eu vou usar a ferramenta a meu favor. Me dê uma lista para onde eu vou, para onde eu pesquiso, onde eu começo, tá? Eu vou pro YouTube. Vou para qualquer lugar. Eu vou em várias ferramentas pesquisar informações de onde começar, em pessoas que são referências, compro cursos delas e tal. É diferente de uma graduação. Sim. Que você entra num site de onde você quer estudar, ou você presta vestibular para o Enem, se quiser uma pública, ou até para as outras mesmo, que muitos pegam a nota do Enem. Não seria um caminho assim mais direto? O quê? Ir para... Você colocar isso como se fosse na grade curricular. Se a grade fosse atualizada ou for... Sem dúvida. Eu acredito no ensino tradicional, entendeu? Agora, eu também não posso fechar o olho de que ele é cada vez mais contestado e questionado. Assim eu vejo. Pessoal novo, jovem, de dizer, para que eu preciso disso? Para que eu preciso fazer uma administração para montar meu negócio? Para que eu preciso fazer ciência da computação para trabalhar com dados? Vou me enfiar no YouTube 10 horas por dia durante 6 meses e começar a trabalhar. E em 6 meses eu vou estar prestando um serviço no mercado, treinando, estudando, fazendo a teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Será que meu processo evolutivo não vai ser mais rápido do que se eu fosse para uma faculdade, graduação, perrengue e tal, e depois... Será que aquele caminho tradicional, é isso que eu estou dizendo, ainda é o único? Que eu acho que não. É porque, na verdade, eu estava falando especificamente para você se tornar um profissional nessa área. Nessa área. Mas eu concordo. Nessa área do digital. De IA. Do digital, do IA. Pronto, isso. Beleza. Hoje, assim, eu não vejo uma graduação em IA. Isso, é isso aí. Tipo, você faz faculdade, mas eu acho que no intervalo de pouco tempo a gente vai ver. Era isso que eu queria... Em um intervalo de pouco tempo a gente vai ver. Por quê? É um mercado também. Então, se é um mercado, muita gente está atrás, vão oferecer uma solução. Para todo problema, né, é aquela coisa, para toda, como é que o pessoal diz? Quando tem chuva, na hora já aparece alguém com guarda-chuva. Né? Então, assim, enquanto tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço, não tem esse trocadilho? Então, a galera vai atrás de IA, vão oferecer curso de IA. Não tem fato, não tem problema, não tem dúvida disso. Aqui em Recife já tem vários e vários cursos de inteligência artificial. Eu, inclusive, tenho um curso de chat GPT de inteligência artificial para advogados, porque é uma carência, é uma necessidade. Então, onde tem a dor, tem o problema, vai ter as possibilidades de solução. As soluções. Eu acredito que também vai ter uma remodelagem nesse formato de graduação para você poder inserir os cursos que hoje em dia são os cursos do momento. Talvez, por que não, um curso rápido de 2 anos em tráfego pago? Sim. Com os profissionais de mercado capacitados, com gente formada, um curso mais direto ao ponto. Ou até mesmo 3 anos, mas que o cara tivesse um universo de prática mais bem inserido. E IA do mesmo jeito. De tráfego pago é bom, porque você consegue dele se expandir para tudo também. Profissional de IA também vai ter esse universo, como eu disse. Eu já hoje vejo empresas contratando profissionais de inteligência artificial para dizer, vem aqui fazer um treinamento em company, ou então vem aqui e trabalha a minha empresa para poder inserir o máximo de inteligência artificial nela. E escritório de advocacia e empresas de outros segmentos. Por quê? Porque isso é uma questão de mercado, né? Você começa como tipo algo inovador, depois é algo que é um diferencial, daqui a pouco é algo que é para sobrevivência. Vai ter um cara que vai dizer assim, bicho, se eu não usar, eu vou morrer como empresa. Porque está todo mundo usando. Então, enquanto todo mundo já está produzindo aqui, eu estou produzindo aqui. Então, eu preciso aumentar meu nível de produtividade dos meus colaboradores, da minha equipe comercial. Então, seria maravilhoso se hoje a gente tivesse graduação em tráfego pago, graduação em marketing digital, exclusivamente. Entendeu? Porque é também um trabalho, né, mais complicado. E isso que eu falei, pensei que a pergunta era mais ampla nesse sentido, é que eu vejo o contexto educacional, o ensino superior passando por uma série de desafios, entendeu? Na procura de cara, entendeu? Também acho. Até porque você falou uma coisa muito certa. O cara que vai montar a empresa, não necessariamente ele precisa ter um curso de administração. É exatamente. Mas antes os pais estavam, quer montar, tem que fazer. Pressionando. Ou então o pai tem uma empresa e assim, você vai tomar conta da minha empresa, você tem que fazer administração para ser o meu sucessor. Exatamente. E hoje em dia ele consegue montar um plano administrativo, um plano empresarial
E tranquilamente pela inteligência artificial. E estudar empreendedorismo, negócio, gestão, vendas Paralelo. com ferramentas também, Isso, entendeu? quando eu falo paralelo, é isso. Vai no YouTube, paralelo, você tem aulas de especialistas, de pessoas que... É porque o conhecimento ficou agora de fácil acesso. Aí tem os outros problemas também, que é o cara tem acesso a tanta coisa que paralisa. Não sei se já aconteceu assim, contigo, velho. Mas, tipo, às vezes é aquela coisa, tô querendo estudar sobre investimentos. Aí eu começo a salvar vídeos no YouTube sobre investimentos. Como eu te disse, eu vou salvando nas playlists lá. Daqui a pouco eu vejo 30 pessoas falando sobre o mesmo assunto. E agora, eu vou por quem? Era isso que eu ia entrar agora. Chega uma hora que a gente tá tão municiado de pessoas de referência que a gente fala assim, porra... Porque assim, da mesma forma que tem gente querendo ensinar, tem gente querendo trazer, que as pessoas tenham resultado, tem gente querendo enganar. Tem gente querendo se vender como algo que não é. Como algo que não é. E aí, vende curso, quando você compra o curso, você fala, meu amigo, você é o maior charlatão. É a overdose digital que a gente vive. Né? Tipo, você fica completamente paralisado. Se eu fizer uma busca... acontece direto comigo. Não é? Tipo, tráfego pago. Aí eu vou lá, eu entro em 2 conteúdos. Tem uma ferramenta no marketing que é chamada remarketing, né? Então, você é perseguido por conta do plugin daquele site pelaquela pessoa que está fazendo e pagando lá para as ferramentas para você aparecer. Isso está em tráfego pago, inclusive. Então, você foi lá, acessou um conteúdo sobre microfone. Se eu entrar na Amazon sobre microfone e pesquisar isso daqui, vai aparecer no meu Instagram, no meu Facebook, vários anúncios disso daqui. Era exatamente isso que eu ia entrar agora. Eu tô com medo, quando a gente terminar isso aqui, como vai estar meu Instagram. Loucura, né? Porque vai inteligência artificial para astronauta. Exatamente. Como é que tá Aí sobre isso, só para te interromper. Tem uma dica de Murilo Gun, velho, que eu já escutei. Tu conhece Murilo Gun daqui, né? Fã de Sãozaço. Pronto. Ele deu uma palestra no TED, bem conhecida. O cinto de ferramentas do Batman, uma coisa assim. Que ele dizia que era meio que tipo uma série de super habilidades que todos os profissionais deveriam ter. E dentre elas ele fala de comunicação e tal. E aí ele destaca essa questão da curadoria. Porque o que é que ele diz? Ele disse, bicho, é como se eu faço assim. Essa overdose digital que a gente tá vendo. Ele disse, eu elejo meus mentores, mesmo sem eles saberem. Então, tipo, eu quero dicas, conselhos sobre a vida. Eu elegi Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal. E Pondé. Ele deu exemplo. O resto eu não vou ouvir. Por quê? Porque o cara fica doido, velho. Porque, eu vou pesquisar sobre finanças. Aí eu vejo assim, a melhor forma de alavancar seu patrimônio, consórcio. Aí vem um vídeo embaixo do cara, não gaste dinheiro com consórcio. Aí vem um cara embaixo, consórcio, perigos e garantias. Aí vem outro cara, não compre seu imóvel. Aí o cara embaixo, forma que aí é consórcio. Aí vem um cara embaixo, compre seu imóvel. O cara faz, meu irmão, entendeu? Quem faz isso está errado, o cara. Quem não faz isso está errado. O cara, meu irmão. Então, por isso que ele disse a questão de curadoria. Tu confia em quem sobre isso? Tu confia em Caio, bicho, vai eleger Caio, mais outra pessoa e outra pessoa para estar no teu conselho. E aí, porra, eu tô na dúvida sobre isso e isso de política. O que é que Caio fala sobre isso? O que é que tal pessoa fala sobre isso? O que é que tal pessoa fala sobre isso? Pronto, são as opiniões que eu vou levar em consideração. E o resto, esquece, velho. Porque paralisa, senão. O cara chega, marketing digital, vai para dropshipping. Aí o cara na semana tá em dropshipping. Vai para PLR. Toda vez é uma estratégia diferente em marketing digital. Vai para PLR, vai para lançamento, vai para perpétuo, vai para isso, vai para aquilo. E o cara tipo fica doido, não começa nada, ou então começa tudo, não termina nada, não entende nada, não entendeu nada, tá dando dinheiro de tráfego pago. Vou fazer curso de tráfego pago. Aí compra 3 cursos com promessas gigantescas. Aí, entendeu? Então, tipo assim, é hoje um desafio da bexiga pro cara, para todo mundo isso, na verdade. Eu vejo com quem eu falo, é exatamente igual. Porque o conhecimento ficou amplo agora. Isso. Qualquer um vai e, na verdade, é aquilo que até você falou. Todo mundo. Até quem não sabe. Ele não sabe, mas ele é bom de lab, bom de vender. Bom de vender. Eu podia estar com um teleprompter ali, pegava aqui e falava, não, porque é física quântica, não sei o que e tal. E se eu me comunicar bem e mostrar confiança... Pois é. O cara vai dizer, meu irmão, que esse cara é bom, velho. E como você disse, velho, ele vai no chat GPT, monta o script,
vai na inteligência artificial, faz o vídeo para ele. Então, assim, ele não precisa saber dominar o assunto. Ele precisa saber botar as palavras-chave no chat GPT para saber o que falar naquele vídeo de 1 minuto, que é o que vai chamar a sua atenção e fazer você comprar. Então, hoje em dia, para você discernir qual curso ou qual plataforma ou qual pessoa você vai conseguir estudar para aprender, é difícil. Você falou exatamente isso. Você entra lá no YouTube e tem lá, a melhor forma é tráfego pago. Não faça tráfego pago. Você fica... Porque o cara vai dizer, melhor forma de fazer o candidato ficar conhecido é no orgânico. Aí o cara, porra, por quê? Não, porque é provado que se o cara usar tráfego pago, ninguém gosta de receber patrocinado e tal, não sei o quê. Aí vem o outro, como alavancar seu candidato de 0 a 10 mil seguidores, tráfego pago. Aí todo mundo vai ter sua estratégia que deu certo pra ele, meio que se deu certo pra ele, ele valida. Ou às vezes nem deu certo, mas como a gente tá falando, o cara mostra que deu certo, porque nesse negócio de curso online mesmo, o que mais tem é hoje em dia o cara como ganhar dinheiro em tanto tempo. Aí ele tira prints lá, mostra às vezes até prints falsos e tudo. Isso. E sai vendendo e mostrando um lifestyle lá de carro, não sei o que, parará. Já é um script que saturou. Ou não, né? Também, porque tem um mercado gigantesco de digital, né? Então, foi curso, aí depois mentoria, aí depois sai mentoria, vai para mentoria ao vivo. Então, tipo, tudo isso hoje em dia com IA ainda mais. Então, é um oceano. Você vê como o marketing digital é. A gente tá falando de profissões, tem juízes que abandonaram suas profissões para trabalhar com marketing digital. Por essa questão da escala. Juiz, o cara que tem um valor, um salário legal, tal, não sei o quê, abandonou para trabalhar com a internet. Então, tipo assim, se o cara chegou num patamar de carreira desse, como é que é justificável que alguém hoje novo diga, eu não quero fazer uma faculdade, como a gente estava falando nesse contexto educacional. Sim. Quero criar 3, 4 coisas. Um outro exemplo de inteligência artificial e uma profissão impactada, assessor de investimento. Estava falando aqui de investimento, você que está ouvindo a gente pode pegar lá sua carteira de investimento, joga lá no ChatGPT e bota o que é que você acha. Faça uma avaliação de acordo com o Ibovespa, CDI, ouro e dólar. E ele vai dizer com qual que rentabilizou, o que não rentabilizou. Quais são as sugestões de divisão da minha carteira, o que é que eu invisto, quais empresas, tenho tanto para gastar, tal, até como um planejador financeiro. Eu tenho X de renda mensal. O que é que você sugere de meu custo, reserva de emergência, tal, não sei o quê? Porque o pessoal muitas vezes só usa o ChatGPT como Google. Entendeu? A pergunta que ia botar no Google, bota no ChatGPT. Aí, às vezes, até a ferramenta de busca dele é a internet também, pô. Então, não vai ter uma resposta muito diferenciada. Agora, quando você bota janelas de contexto, que a gente chama, haja como consultor de investimentos, avalie minha empresa, avalie meu negócio, avalie minha carteira de investimentos, responda assim, assim, assado. Gastar um tempinho maior nele, mais assertividade você vai ter, entendeu? Então, até para quem trabalha com essa área do marketing digital, você consegue, no próprio chat GPT, ler perfil, o que eu preciso melhorar, como é que eu posso, se aquilo que eu coloquei está coerente. Veja, é uma ferramenta para quem sabe usar. Para quem sabe usar. Para quem sabe usar, porque assim, você falou perfeitamente, tem gente que usa somente como um anexo do Google. Assim, ele não precisava nem baixar o aplicativo. O Google mesmo respondia que ele precisava. E tem gente que, de fato, faz aquilo ali de seu assistente. Isso. Eu hoje faço... eu confesso que eu não uso de forma como deveria. Mas assim... Tá usando todo dia já? Para que eu uso todo dia. Rapaz, eu vou dormir. Eu peço para ele calcular o tempo. Porque assim, tem um pico do sono. Então eu digo assim, tô indo dormir tal hora, preciso acordar tal hora. No meu ciclo de sono, qual o melhor horário para se acordar? Aí ele me diz. Aí eu coloco... Meu despertador hoje, ele é colocado depois que eu vou pro chat GPT. Ele me diz... Melhorar a higiene do sono, eu nunca tinha usado para isso. Pois eu uso para isso. Aprendi também, não foi na minha cabeça, aprendi as pessoas dizendo, assim e tal. Então, a parte de... E, obviamente, comecei a fazer teste, né? Para saber se realmente... Tinha dia que eu acordava assim, tinha dia que eu fazia, tinha dia que eu não fazia. Para ver se, de fato, se eu vou ser produtivo durante o dia, se eu vou ficar cansado. Porque, pronto, teve um... Semana passada, inclusive, eu precisava acordar às 8, ele mandou acordar às 6h40. Ele disse, do seu terceiro ciclo de sono, termina tal hora,
E aí o melhor horário, porque o próximo ciclo de sono vai ser às 8h10. Então você vai acordar no seu ciclo de sono, no quarto ciclo do sono. Então o melhor horário é acordar às 6h40. E tem uns perigos também, por exemplo, nessa área de direito, já aconteceu casos de o ChatGPT inventar coisa também, que é ele alucinar. Então, tem isso também, né? Do mesmo jeito que tem esse ponto positivo, a gente falou do deepfake, também falou desses riscos, falou dos profissionais também se utilizarem sem muito controle e gerar, às vezes, uma resposta meio que padrão, e isso ser ruim para o serviço do cara. Esses são piores ainda, que são os cenários. Teve um caso de um advogado usou o ChatGPT e ele pediu um precedente. Ele pediu eu quero que você me dê uma jurisprudência, né, que é tipo assim, um caso já parecido que se teve em algum lugar, para ele colocar na petição dele. E aí o ChatGPT não teve um comando de busca e não foi no local certo para se buscar, porque isso também você consegue linkar, e ele criou um precedente. Ou seja, ele criou um caso que nunca aconteceu. E o cara botou na peça de defesa. Ele botou no processo e o juiz identificou isso e ele teve uma punição. Então, tipo, isso é um risco que pode acontecer, né, nesse sentido, se você usar sem o controle, sem o cuidado também nesse sentido. Por isso que tem até outras inteligências, tem o Perplexity também, que é uma ferramenta parecida com o ChatGPT, só que ela coloca a fonte e referência, né, de pesquisa. E para quem não quer assinar o ChatGPT agora, o pago, tem uma ferramenta chamada Poi.com, né? P-O-E.com, que você consegue usar o ChatGPT de forma gratuita, né? Ele limita o uso no dia, em alguns créditos também. Você pode fazer, se não me engano, 25 perguntas no dia, o que para muita gente é o suficiente. Tem gente que nem usa tudo. Que nem usa, ou se usa menos que isso. E você consegue usar ele, que é você consegue usar o ChatGPT 4 Omni, né, que é a versão mais atualizada, dentro do Poi também, de forma gratuita. Então também é uma possibilidade aí para quem está ouvindo a gente e ainda não assinou, né, dizer assim, vou fazer um teste de uso que vale a pena. E você só consegue fazer assistentes personalizados, que é esse upgrade no seu uso, na versão paga do ChatGPT. Então, também eu recomendo o teste, entendeu? Ele hoje, como já incorporou a ferramenta do próprio Dale, que é um site que faz imagens, então tem o DALLE, Dale, que você consegue fazer imagens super realistas, que ele dentro do próprio ChatGPT, que é o que eu te mostrei aqui no começo. Uhum. Então, você gera um comando, faz um prompt ali, você consegue uma imagem, se você quiser usar na sua rede social, criou ali, subiu um texto, já subiu com a imagem que você fez pelo próprio ChatGPT, na hora. Perfeito. Gustavo, a gente vai, infelizmente, chegando ao finalzinho do nosso papo. Temos assunto aí para... É muita coisa. 2, tema, 3, né? 4, 5 episódios desse podcast de inteligência artificial. É um assunto muito moderno. Eu percebo que as pessoas mais velhas, elas estão aderindo mais. Quando eu falo aderir, se abrindo mais para a era digital. Os mais jovens que a gente não precisa nem falar, eles estão tratorando, passando. Então, eu com esse menino aí de 20 anos que estão ganhando dinheiro de verdade. Porque, meu irmão, era onda, foi-se embora. Oi? Pivotaram nisso daí. Gente, foi-se embora e não quis nem... conheço os amigos pessoas da nossa idade que já estão fazendo essa volta, foram no caminho tradicional, chegaram lá na profissão e disseram, irmão, aqui, já fizeram a volta, mas fizeram a volta lindamente. Dessa área digital. Eu acho que alguns profissionais, eles estão perdendo o time da era digital. Porque a informação, você bem falou aqui antes, eu hoje, pelo ChatGPT ou pelas outras formas de inteligência artificial, eu consigo adentrar em várias profissões. De ter, obviamente que, por não ser o profissional, possa ter algum termo que eu não entenda. Ainda assim, ele vai me esclarecer o que é e vai me explicar. Se eu dissesse, isso aqui eu não entendi... Você sai do conhecimento zero fácil ali. Fácil. Para você ter uma noção boa do assunto. Fácil. Então, assim, o profissional que ele não aderiu à era digital, seja
por inteligência artificial, ou seja, via redes sociais, rapaz, ele vai ter uma hora que ele vai... Sim. Aquilo que você falou, ele vai morrer. É. Ele vai, não a profissão dele, mas ele, como profissional, vai Isso. morrer. Não a profissão dele. A profissão dele vai continuar, assim, anos-luz. Mas ele, como profissional, vai morrer. Então, assim, é um assunto muito rico, né, de conteúdo mesmo, de valor de conteúdo. Não falo preço, mas valor mesmo, enriquecedor. Né, que, infelizmente, alguns profissionais não estão, mas que, felizmente, muitos profissionais estão... Pô, vejo você um cara, um mestre em direito, ter essa... que poderia estar confortavelmente conduzindo o seu escritório ali na área tributária. Sim. Mas você é um cara que sempre teve essa visão de negócios e entendeu que a era digital é uma era... Pô, você hoje consegue conciliar o seu trabalho de advogado com o seu trabalho de professor e a era digital. Então, assim, não é que as pessoas precisam deixar suas profissões para entrar na área digital. E uma pode potencializar a outra. Né? Exatamente. É usar a era digital para potencializar a sua profissão. Exato. Né? O exemplo que você falou aqui do arquiteto foi uma coisa que deixou muito, muito forte aqui na mente. É isso. Pô, o cara o arquiteto que tá ali, investiu para estar fazendo algo personalizado, meu amigo, esse cara vai ser uma referência na área dele. Isso é fato. As pessoas, quando quiserem algo, vou falar de luxo, mas não é luxo por causa do preço. É por causa do valor que aquilo agrega. As pessoas, quando quiserem algo de linha, de primeira classe, vai procurar aquele profissional. Sim. Né? Ou seja o advogado, ou seja o médico. Então, enfim. Então, estamos chegando aí nessa reta final. E aí... Foi bom demais, velho, conversar sobre isso. Passou quanto tempo aí que eu nem vi? Rapaz, estamos aqui... Esse tema é fogo, velho. É muita coisa. Tipo, se a gente fosse falar de profissão por profissão, aí isso daria campo pra muita coisa. Pois é. Tem... Pra gente ir nessa linha de finalizar, você acha que tem alguma profissão aí, que entre todas as profissões, qual que você acha que ainda não foi, ou que vai demorar a ser impactada? Eu pensei Se existe alguma, né? Que não foi ainda impactada pela IA. Veja, diretamente, né? Eu acho que assim, as profissões que têm esse contato direto, né, com o público, né? E aí há uma personalização nisso, elas vão ter um processo de adaptação, mas todas que têm atividades meio que podem ser aplicadas, né? Eu advogo na parte empresarial, eu atendo os clientes na ponta, no dia a dia, reunião. Mas no meio desse caminho, eu vou precisar me utilizar de inteligência artificial, até porque, como eu disse, para ser mais produtivo, né? Para eu ter um desempenho melhor, para eu atender melhor aqueles clientes e me valendo de ferramentas. Em ferramentas da minha área que vão pegar o CNPJ do cliente, o certificado digital, e ele vai dar uma série de informações que antes eu ia demorar uma semana para ter. E ele vai me dar com 2 cliques. Então, por que não abraçar um negócio desse? Né? Então, e assim, algumas profissões, eu até falei aquela, tirando onda assim, mas tipo, jogador de futebol. Como é que o jogador de futebol vai ser impactado com inteligência artificial? Né? Vai ter várias ferramentas de IA hoje que vão contribuir para ele ter uma melhor performance. Lá na ponta, ele vai seguir fazendo o que ele já fazia. Muitas profissões vão ser desse jeito. Você vai fazer melhor porque agora você tem ferramentas de IA. Mas você vai continuar atendendo ali daquela dinâmica. O político, a gente falou. A comunicação digital dele, o uso de IA para ele performar mais, sem dúvida. O advogado, da mesma forma. O arquiteto, dei exemplos também aqui. O profissional de educação física. O editor de vídeo, de filmagem. O médico, que hoje usa IA para ter esse olhar anterior ao que a própria visão humana consegue enxergar. Então, o aumento nessa performance a nível de serviços vai ser assustador nesse sentido. Então, eu não consigo pensar em uma profissão que não seja impactada direto ou indiretamente por inteligência artificial. Todo mundo vai ser impactado, sim. Agora, graus de impacto, aí é que realmente vai ter que a gente ver profissão por profissão, nesse sentido. E se o desempenho do carro que a pessoa exerce era cada vez mais, ou era já robotizado, é aquilo que eu te disse. A tendência de atividades repetitivas serem mais facilmente substituídas do que atividades intelectuais.
Então, eu era um advogado, mas eu redigia 30 prazos por dia. Eu só trocava o número e o nome. A chance de um IA lhe substituir é muito grande. Agora, eu sou um advogado que pensa no contencioso estratégico. Eu sento com o cliente para definir uma estratégia, uma dinâmica diferente. Pô, isso é muito mais difícil de um IA substituir. Você Pode conhece, auxiliar. Pode auxiliar, mas substituir, não. Agora, se o seu trabalho é meramente pegar uma peça, trocar 3, 4 dados, às vezes um IA vai fazer isso melhor. Porque depois da 20ª você vai estar cansado. O olho humano é cansado, né? A chance de você errar o número é grande. Isso é foco concentrado. Se eu passar meia hora olhando para isso aqui, eu não consigo identificar o erro que está às vezes na minha cara aqui. Vem alguém novo e a IA não cansa isso. De olho, nesse sentido. Então, vai ser uma dinâmica específica aí para cada profissão, mas todo mundo vai ter que, como eu disse, botar lá no YouTubezinho inteligência artificial na sua profissão e começar a pesquisar e mergulhar sobre isso. Pois é, então você, profissional, então a gente não está dizendo que sua profissão vai morrer, mas se você não se adaptar, você enquanto profissional, você vai morrer. Então, Gustavo, para encerrar, nós fazemos aqui 2 perguntas. A primeira delas é: qual legado você quer deixar? Quando aquele momento que você olha assim, a partir de hoje não dou um dia de trabalho, de expediente, famoso expediente. Parei. Hoje é só curtir, tomar minha cerveja e assistir meu jogo de futebol. Quando você olhar para trás e você olhar aquilo que você construiu, qual legado você quer deixar para as pessoas na sua profissão, na sua vida de advogado, de gestor, de professor, qual legado você quer deixar para a sociedade? E aí fica à vontade, aquela câmera é sua. Eu acho que tenho certeza que gostaria de ser lembrado como um profissional uma pessoa, na verdade, honesta e que sempre buscou ajudar os outros. Eu acho que na vida a gente passa, né? E a gente deixa de semente aquilo que a gente fez pelos outros, que a gente contribuiu, que a gente ajudou. E ajudar não necessariamente é ajudo meus clientes. Por isso fui bem remunerado. Não. É ajudar quando uma pessoa estava iniciando uma profissão e pediu aquela dica ou aquele auxílio de como é que poderia fazer. Ou aquele cliente que muitas vezes está em um período de dificuldade e você chega junto e colabora com ele também, independentemente de estar sendo remunerado ou não. Ou aquela pessoa que não tem chance nenhuma de lhe gerar nada de ganho ou de benefício e você mesmo assim ajuda. Então você ajudar o outro sem querer algo em troca, eu acho que é um exercício de humildade e de fato plantar a semente do bem. Eu acho que é isso que eu queria deixar de legado. Alguém honesto e que ajuda as pessoas, independentemente do que a pessoa vai ganhar em troca. Eu acho que é isso que a gente... Dinheiro, essas coisas tudo, a gente não leva nada. Então, verdade. O que a gente leva é o que a gente deixa quando a gente vai embora daqui, desse plano, é como as pessoas lembram da gente. E as pessoas quero que lembrem de mim nesse sentido. Hoje em dia, né, acordo todos os dias para as pessoas lembrarem de mim nesse sentido. Uma pessoa que ajudou, honesta, que buscou auxiliar os outros sem buscar nada em troca nesse sentido. E é isso que eu gostaria de ser lembrado dessa forma. Perfeito. E aí a segunda pergunta para encerrar é nossa pergunta tema. Para você, na vida ou na inteligência artificial, nem tudo é política ou tudo é política? Isso é uma pergunta boa. Eu gosto muito de política. Eu gosto muito de conversar sobre política. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem um dificultador, né, de conversar. O radicalismo político foi tão elevado no país que... Pesado, tá sinistro. Eu lembro que na época de colégio a gente tinha um trabalho bem clássico do ano de eleição, que era dividia-se as turmas, e, tipo 5ª série, 6ª série, 7ª série, ficava cada uma responsável num sorteio por um partido político, e você ia até os partidos políticos, conversava com o candidato, se era governador ou prefeito, acho que era prefeito quando acontecia isso, se conseguia ou se não, com os assessores e tal, mas para você entender a dinâmica. E você ia lá, visitava o diretório e tal, não sei o quê. Era uma festa. E depois, quando você voltava, a gente fazia um debate, cada um meio que defendendo as propostas daquele que foi o seu partido sorteado. Só isso. Treinava a sua forma de argumentação
e tinha esse espírito político de você ir lá, conhecer, ver a dinâmica. Eu achava massa isso. Hoje em dia isso é inviável de fazer, pô. Fato. Você pega isso, sorteio, ia ter pais que iam chegar no colégio que ia dizer, meu pai, meu filho não vai nesse partido, não sei o quê. É verdade. Caramba, tipo, ninguém tá dizendo que o cara vai ser convertido, não. Ninguém tá dizendo que o cara vai se filiar, não, pô. Então, hoje eu vejo que, na verdade, hoje em dia é mais fácil tudo ser política. Mas o meu conceito é que nem tudo é política. Eu acho que tem certas coisas que transcendem a questão de política e é o lado humano mesmo, assim, nesse sentido. Como nós somos uns seres sociais, aí daria até margem para dizer assim, mas se a gente é social, a gente é um ser político antes de tudo também. É verdade. Aí ia ser espaço para mais uma hora de conversa. É verdade. Para outro assunto, outro podcast. É isso. A gente, chegamos ao final do nosso episódio. Falamos aqui com o Gustavo Lapa. Gustavo, agradecer novamente Eu a que você. agradeço o convite. Véio. Sua presença aqui. Esse episódio foi um dos melhores que já tivemos aqui. Um assunto muito enriquecedor e que é um assunto muito, muito presente na vida de todo mundo. E aí, todo mundo, literalmente, até quem gosta, quem não gosta, porque até a pessoa que não gosta, velho, a inteligência artificial tá impactando a vida dele de alguma forma. E aí, meu velho, se ele não gosta, o problema é dele, mas tá impactando. Então, queria lhe agradecer e dizer que esse episódio está no YouTube, né? Também estamos no Spotify, então sigam a gente no Instagram, @_ Nem Tudo é Política. Gustavo, tem Instagram? Tenho, @GustavoLapa1. Pronto. Gustavo Lapa, número 1, tudo junto, sem underline, sem nada. E aí, se quiserem saber um pouco sobre tributário, sobre direito tributário, sobre inteligência artificial, Gustavo é o cara. Sigam ele lá nas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais para assistir não só esse episódio com o Gustavo, mas também todos os outros episódios que estão arretados e maravilhosos. Então, nos vemos aqui próxima semana com um novo convidado. Então é isso. Valeu, até a próxima.